aqui em mais um episódio do A Caneta é Delas. E a nossa convidada de hoje trocou uma carreira consolidada no mundo corporativo para realizar um sonho de infância, cursar medicina. Mas essa é apenas uma das muitas viradas da sua história. Autora do livro Alforria Emocional, ela transformou experiências difíceis em conhecimento e hoje ajuda mulheres a reconhecerem relacionamentos abusivos e reconstruírem a sua liberdade emocional. Seja bem-vinda. Nossa convidada hoje é a Tati Santos. Tati, primeiro me conta um pouco da sua história e como você chegou em Foz do Iguaçu. Tudo bem, Thaís? Como vai? Então, eu morava em Salvador e eu tinha uma vida profissional consolidada lá em Salvador, né? Então, eu trabalhei em um dos maiores bancos nacionais e também numa multinacional. Na pandemia, eu tinha empresas, né, na área de mega ré e resolvi fechar tudo e vim em busca de um sonho que era estudar medicina no Paraguai. Então, foi a partir daí que tudo começou e eu vim parar em Foz do Iguaçu. Faz quanto tempo que você está aqui, Tati? Olha, primeiro eu fui para Pedro Juan e depois eu voltei, eu vim para cá e eu tô aqui mais ou menos há 5 anos. Pedro Juan é no Paraguai. 4 anos mais ou menos. Entendi. Bom, você está lançando um livro com uma abordagem bem diferente. Você chama de manual estratégico, não de autoajuda. Como surgiu a ideia de escrever essa obra e, na prática, como você conseguiu criar um plano para se libertar de um relacionamento que destruía você por dentro? Na verdade, surgiu com uma necessidade, né? Eu entendi que não bastava só uma vontade, eu vinha de um relacionamento bastante complicado, com inúmeras traições e inúmeros perdões. E cheguei a sair, né? Mas acabei voltando, como muitas mulheres acabam voltando, né? Para o ciclo narcisista de manipulação. E eu comecei a perceber que todos aqueles gatilhos que eu lia nos livros e via nas redes sociais estavam acontecendo comigo. E foi até que eu entendi da última vez que aconteceu que eu não poderia sair da mesma forma que aconteceu no ano passado. Eu precisava de um plano e eu precisava virar um estrategista. Então, eu deixei o sentimento, o amor que eu sentia enorme pela pessoa de lado e eu passei a ser puramente estratégica. E foi aí que tudo começou. Aí, com a sua experiência pessoal, você criou estratégia para ajudar outras mulheres, seria isso? Sim, na verdade foi uma forma muito intuitiva, né, que eu fui fazendo e foi dando certo. Né? Então, por exemplo, eu fazia técnicas eu percebi que eu estava muito intoxicada, né? Então, eu comecei a fazer técnicas de melhorar minha alimentação, de tirar o carboidrato, de tomar água com limão de manhã. Eu percebi que o meu emocional, eu precisava desenvolver o meu espiritual. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer orações, eu comecei a vibrar numa frequência alta, para que aquilo ali me alimentasse e eu pudesse ter forças para sair. Né? Eu comecei a me estruturar financeiramente, apesar de que eu já tinha, né, o meu dinheiro todo mês, mas eu morava com a pessoa e eu precisava de um suporte, né? Então, eu comecei a me estruturar, comecei a pensar no que é que eu poderia fazer para ganhar uma renda extra. Então, você percebe que foi todo um ecossistema que eu criei de fuga e foi uma fuga silenciosa, porque eu não poderia avisar, é um erro que muitas mulheres, inclusive, cometem, de avisar quando vai sair. Isso faz com que o abusador, né, o narcisista, ele crie outras formas, outros mecanismos de te prender e de te puxar de volta. Então, foi mais ou menos assim que tudo aconteceu. Claro que não vou generalizar, né, porque cada pessoa é uma pessoa, cada homem é um homem, uma mulher, enfim. Mas eu vejo que conheço histórias, né, já ouvi muitas histórias e já estive em algumas delas, que o homem, ele não avisa, né? Eu já vi algumas de perto, assim, que o homem, geralmente, ele já tem outro relacionamento quando ele sai do casamento, digamos assim, né? Então, o que você falando, assim, que o erro da mulher é avisar os homens, não avisam. Os homens não só, avisam. Tchau, obrigada. É verdade. Né? Na verdade, a gente antecipa o que vai acontecer e quando a gente antecipa... Por exemplo, quando você já tem uma pauta de alguma coisa, fica mais fácil de você descrever sobre ela, né? Então, ele estuda a sua ação e aí ele consegue ter uma reação e geralmente como ele age, né, na sua mente, no seu psicológico, no seu emocional, fazendo ele acreditar que ele é o homem ideal para você e que talvez se você sair daquele ciclo, você não vai ter mais ninguém
que te ame do jeito que ele te ama. Então, isso faz você se auto-sabotar, né? Entendo. Bom, em que momento você percebeu que não estava vivendo uma história de amor difícil, mas uma relação que estava consumindo a sua identidade? Na verdade, quando eu me olhava no espelho e eu não conseguia me enxergar aquela mulher que eu era antes dele, né? Aquela mulher feliz, aquela mulher alegre, cheia de luz, né? Que as pessoas olhavam e diziam, que mulher forte, com personalidade, né? A sombra dele começava a vir atrás de mim, né? E quando eu me olhava no espelho, apesar de que bem arrumada, bem trajada, eu não conseguia me ver. Eu conseguia ver uma mulher fraca, uma mulher humilhada, uma mulher que perdoava mais uma vez, né? Uma mulher que precisava ser amada da forma que ele me amava para poder conseguir caminhar, para conseguir fazer minhas coisas. Então, eu estava me perdendo. Então, eu comecei a perceber que eu precisava, naquele momento, mudar totalmente a forma com que eu me via e mudar totalmente a estratégia que me faria levar ao abandono total e ir embora para poder quebrar a corrente que me aprisionava naquela relação tóxica. Muitas mulheres permanecem anos em relacionamentos que as machucam. O que fazia você permanecer? Olha, Thaís, o que me fazia permanecer é a dependência emocional, né? Psicológica, né? É algo que, assim... a neurociência até explica, né? A ciência também explica um pouco, porque assim, a gente tem as pessoas que têm, por exemplo, uma dependência química, né? Que ela tem uma dependência química, seja por uso de drogas ilícitas, ela desenvolve muita questão da dopamina e do cortisol, né? E no relacionamento de manipulações, você vive muito cortisol, porque você fica com medo do telefone tocar, ser uma pessoa inconveniente que está ali e vai atrapalhar. Você fica com medo de descobrir uma bomba a qualquer momento. Então, o seu organismo fica o tempo todo para fuga, né? O tempo todo em estado de alerta. E, ao mesmo tempo, você tem a dopamina, que é o amor, que você não vai achar em nenhum outro homem, que é o sexo maravilhoso, que você não vai achar em nenhum outro homem. E as manipulações acontecem nesse momento, então você acaba desenvolvendo uma dependência química emocional. E foi o que desenvolveu em mim. Eu era muito dependente química dele, emocional. Então, por mais que eu entendesse que eu precisava sair, eu não tinha forças para sair sozinha. Tati, eu entendo você, Entende? de verdade. Eu pode ter certeza que já vivi relacionamentos assim. Exatamente. E demora muito pra gente entender o que tá acontecendo. E por mais que os amigos, porque assim, os amigos, eles são parceiros, sabe? Eles tentam alertar a gente de todas as formas e comigo não foi diferente, né? Eu me lembro que eu tinha um amigo que falou assim, mas você não enxerga, tem amor próprio, olha o brilho que você tinha, cadê seu brilho? E eu briguei com ele porque eu achava que ele estava querendo me separar, entende? Então, a gente não enxerga. O processo, a gente precisa, às vezes, passar para poder entender que a gente precisa passar por aquele processo para entender o nosso papel na sociedade como mulher, né? E existe uma tendência desses narcisistas que acabam até afastando a mulher da família, Sim, dos amigos, totalmente. Justamente com medo desse alerta, né? Sim, sim. E aí Um dos a manipulação gatilhos. começa contra essas pessoas. Exatamente. Um dos gatilhos clássicos, né, de manipulação narcisista é justamente fazer com que as pessoas mais próximas de você se afastem. Sim. Entende? Se afastem, duvide das coisas que você fala, porque às vezes você fala, mas a pessoa diz assim, mas fulano de tal é maravilhoso. Tipo assim, ela que é louca. Então, você acaba aprendendo a entender que você é louca, né? E é assim que tudo acontece. Então, assim, eu entendi que não era sentimento que ia me fazer sair de um relacionamento tóxico. Era uma estratégia. Eu precisava seguir um plano e foi isso que eu segui. O método VIDA, né, tem 4 pilares: vibração, identidade, decisão, alforria. Qual deles foi o mais difícil para você atravessar? Olha, na verdade foram 2, né? Não digo que foi um só. Mas o primeiro foi vibração.
Por quê? Porque como eu montei um plano de fuga silencioso, eu fiquei 10 dias ainda dentro do mesmo ambiente. E você tentar vibrar numa frequência mais alta, sabendo que aquela pessoa estava lhe fazendo mal, então, assim, para mim foi um grande desafio. Porque ao mesmo tempo que eu queria explodir, dizer assim, eu sei de tudo e tudo mais e tal, eu sabia que eu precisava me curar em silêncio. Então, vibrar na frequência que você já está um pouco mais acima, ou vibrar na frequência de quem eu era antes, foi muito difícil. Eu compreendo. Existe uma etapa em que a maioria das mulheres trava. O que você percebe nos seus atendimentos? Olha, a mulher, ela trava porque ela se culpa. Ela internaliza que ela é a culpada. E ela também internaliza que ela pode mudar o outro. E aí é o grande gargalo que existe nos relacionamentos tóxicos. É você pensar que você pode mudar uma pessoa que não muda. E aí você fica um mês, você fica um ano, você fica 10 anos. Tem pessoas que têm 30 anos e achando que ainda vai mudar uma pessoa que não vai mudar, porque a mudança, ela é atitude e ela é interna, ela é de dentro para fora. Então, a gente acha que o nosso amor vai mudar o outro, mas, na verdade, não vai mudar. Então, o que prende a mulher em um relacionamento tóxico, além da dependência emocional, é achar que ela sozinha é a guerreira. A She-Ra, né? Assim, é aquela pessoa que vai mudar, que aquela pessoa, por amor, vai mudar. E não muda. Muitas mulheres dizem, eu sei que eu preciso sair, mas não consigo. O que acontece emocionalmente nesse momento? É o aprisionamento, né? É o aprisionamento psicológico, né? É o trauma psicológico, né? A mulher, ela se vê dentro daquele ambiente porque, assim, o relacionamento narcisista, ele nem sempre é ruim. Muito pelo contrário, ele lhe enche de amor. É um bombardeio de amor, né? Ele lhe enche de presentes. Ele faz de tudo para te agradar. Ele faz de tudo para que você entenda que ele é o único e soberano homem que vai fazer a sua felicidade. Então, as mulheres se aprisionam nisso. Ah, mas, poxa, ele me traiu, né? Ele passou uma mulher na minha cara, mas ele é uma pessoa maravilhosa dentro de casa, ele bota tudo. Ele me sustenta financeiramente. Ele é um cara que, tipo assim, bom pai. Ele é um excelente profissional. É um cara que, assim, será que se eu não tentar mais uma vez, eu melhorar em algum aspecto, eu possa conduzir esse relacionamento de uma forma que tenha sucesso? Então, é nisso aí que as mulheres erram, porque elas deixam de viver a sua vida para viver a vida do outro. E acredita que sem aquela pessoa ela não consegue viver. Não, isso aí é verdade. Você explica no livro que o vínculo com o relacionamento abusivo é também neurológico. Como você percebeu isso em você mesmo? Então, o vínculo neurológico eu percebi quando eu me via dependente total daquela pessoa para sair. Quando eu me via dependente total daquela pessoa para ter uma opinião própria. Quando eu me via dependente total para o sexo. Entende? Então, assim, ele me dominava sexualmente, ele me dominava fisicamente e ele me dominava psicologicamente, né? Então, ele entrava no meu processo neurológico de uma forma muito forte. Então, eu não conseguia sair, eu ficava presa naquele ciclo, entende? Eu sabia que ele me machucava, mas o machucado, eu justificava com as coisas boas que ele maquiava e ele fazia em mim. Entendeu? É mais ou menos isso. Tati, mas é muito comum isso, não é? Assim, eu vejo que tem muitos relacionamentos, muitos homens que operam dessa maneira, não estou generalizando, mas é uma prática comum, né? Ah, sim, né? A gente sabe que o homem por si só, né, eles geralmente são mais frios, calculistas, e as mulheres, elas são mais dadas, emotivas, né? Então, isso aí por si só já é uma desvantagem para a mulher. E na sua opinião, isso tem mudado com o longo do passar do tempo, assim, ou não? Olha, eu tenho percebido, assim, que
o papel da mulher na sociedade tem mudado muito, né? Então, assim, a mulher ela não está tolerando mais, né? Isso é fruto de um desenvolvimento social, né? A mulher ela está mais independente financeiramente, a mulher ela consegue, através de uma rede social, ter acesso a informações sobre narcisismo que antigamente não tinha, né? A gente achava que o homem era bruto por si só e a gente sofria, mas a gente não estava entendendo que contexto é aquele. Então, hoje a mulher ela consegue, de fato, ter noção de tudo, né? Só que existe um trauma, né? Em que eles nos colocam. E, parece uma névoa mental. A gente sabe, mas a gente se paralisa, né? A gente não consegue avançar. É como se a gente tivesse um bloqueio, né? E aí os profissionais, eu não sou, né, profissional da área, psicóloga, mas assim, os profissionais talvez consigam explicar. A única forma que eu consegui foi aplicar estratégias e técnicas para poder me libertar. Eu entendi que eu precisava sobreviver. Entende? É uma coisa de sobrevivência, é uma coisa de salvação. Eu precisei largar para me salvar, porque senão eu corria o risco de morrer. Mas não sei se de suicídio, né? Assim, não sei nem se eu posso falar essa palavra, perdão, mas era da alma, assim. de tristeza. Entendo. É morte viva, é morte da alma. Eu entendo até porque, como eu falei, às vezes a gente é pega de surpresa no relacionamento, a gente acha que tá tudo bem, do nada tudo desmorona. Sim, sim. E eu percebi em algumas histórias de mulheres próximas que às vezes é no momento que a mulher mais precisa, né? Eu já vi situação de a pessoa tá doente, a pessoa tá no hospital, a pessoa, assim, no momento que ela precisa muito daquele parceiro é quando ele ter que destinar um pouco da energia dele para ajudar a parceira, ele prefere guardar, reter para outra mulher. É basicamente isso. Na verdade, por exemplo, né, assim, os relacionamentos tóxicos e o relacionamento narcisista em si, ele se alimenta o narcisista ele se alimenta de energia, de invalidação, né, do seu sofrimento. Então, o quanto você está rebatendo, por exemplo, no meu livro eu crio um protocolo que se chama Mirror, que é você hackear o sistema narcisista. Ou seja, você vai identificar os gatilhos que são clássicos e para cada fala dele você vai agir numa zona neutra. Esse é o período que você está se preparando para sair, né? Que vai ser até o dia da sua alforria. Então, você cria, por exemplo, ele fala algo que lhe machuca, ao invés de você rebater com uma briga, porque aí sim ele se alimenta, você vai agir numa zona neutra. Então, você vai dizer, não, eu vou refletir sobre isso, talvez você tenha razão. Então, você quebra aquela retroalimentação que ele faz na sua mente. Muito bom. É mais ou menos assim. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre mulheres que voltam para relações que lhe fizeram mal? Eu gostaria, Thaís, na verdade, que as pessoas entendessem que não é fraqueza da mulher. Né? A mulher nunca escolheu estar nesse lugar, né? Que não é que ela é fraca. Ela, na verdade, ela está sendo manipulada o tempo todo, né? E que ela luta muito para sair, só que ela não consegue, ela precisa de ajuda, ela precisa de rede de apoio. É como se fosse, por exemplo, vamos lá, na época da escravidão, né? Aí teve um momento, o dia da alforria, né? Onde a assinatura em uma carta liberou os escravos. Mas você acha que no outro dia eles estavam libertos? Eles voltaram para os abusadores. Por quê? Porque eles precisavam trabalhar. Eles iam trabalhar onde? Nos senhores de engenho, nas fazendas. Então, eles tiveram uma liberdade condicional. A mesma coisa acontece com a mulher. Ela quer se libertar, mas ela não consegue sozinha, porque existem muitas camadas, né? Social, cultural, preconceito com a família. A própria família chega e diz, mas fulano de tal é um homem bom, como é que você tem coragem de fazer uma medida contra ele? Ou como é que você tem coragem de falar com ele? Né? Os homens que devem pensão, como é que você tem coragem de denunciar o pai do seu filho? Então, isso tudo faz com que a mulher se retraia. Né? Então, assim, eu quero dizer que elas não têm culpa. Né? Vocês, amigos, insistam nela.
né? Porque às vezes ela não consegue enxergar, né? Então, às vezes a gente diz assim, mas fulana de tal tem que tomar corno mesmo para poder aprender, porque como é que fica num relacionamento tóxico desse? É uma dependência química emocional, é algo muito forte, é assemelhado ao uso de drogas. A mulher tem que ser tratada, né? Ela precisa tomar a decisão, que é muito importante, mas ela precisa também ser tratada e respeitada, porque senão essa mulher nunca vai conseguir sair. E aí sim ela vai ler 10 livros de autoajuda e ela mesma não vai se autoajudar. Existe uma diferença entre amar alguém e estar emocionalmente dependente dessa pessoa? Total, né? Quando a gente ama, o amor, ele é mágico, né? O amor liberta. O amor é companheirismo. O amor faz você prosperar. O amor faz você ter uma energia boa da correria do dia a dia, né? De você fazer seus projetos, colocar seu projeto para andar. O amor é isso, né? E já a posse, o controle, ele é autodepreciativo, né? Ele deprecia a mulher. Então, você se sente assim péssima, seu espiritual está péssimo, você não consegue prosperar, você não consegue ler um livro, você não consegue trabalhar direito. A mulher só pensa naquela situação. E com isso, ela vai afundando. Quando ela vê, ela já adquiriu uma doença, às vezes, muitas vezes, tem muitas mulheres que adquirem câncer. CA por conta de altos níveis de estresse, aí já junta com a predisposição e aí desencadeia doenças autoimunes. Então, assim, o amor mais genuíno na palavra é o cuidado, né? E o controle, os relacionamentos que tem muita manipulação, ele é destrutivo, né? Ele destrói qualquer ser humano por dentro. Ele corrói a alma. Eu costumo comparar, na verdade, como um câncer, que vai te comendo por dentro. Quando você vê, tem alguns casos que são irreversíveis. A mulher fica louca, fica tomando antidepressivo, fazendo tratamento com psiquiatra. É bem complicado. Tem um capítulo que fala sobre matemática da impossibilidade. Qual foi o momento em que você entendeu que o amor não seria suficiente para mudar aquela relação? Na verdade, foi quando a conta parou de fechar, né? Assim, tipo, não dava certo. Quando eu via que eu dava muito amor, que, assim, eu dava muito carinho, que a mulher em si, ela se dedica muito, né? Ela quer que o homem... Porque, assim, uma mulher que ela tá muito enganjada num relacionamento, ela quer que o homem prospere. Ela quer que os projetos dele caminhem. Ela quer que ele seja dentro de casa o melhor homem, mas ela quer também que fora de casa ele seja um homem extraordinário perante as pessoas. Então, dessa forma, ele constrói. Então, você vai somando. E quando, na verdade, não dá certo, né, que tem esse outro lado de manipulação, de narcisismo, de relacionamento tóxico, você só perde, entendeu? Você perde, tipo assim, ele multiplica as manipulações. Ele te faz você acreditar que você é um lixo de pessoa. Então, essa matemática nunca vai fechar. Entendeu? É mais ou menos isso. Existe algum sinal que hoje você considera um alerta vermelho, mas que na época normalizava? Ciúmes excessivo. Né? Você tá, por exemplo, tem um casal, você olha para o lado, você tá olhando para o homem da mulher, sabe? Você olha para o outro, tem outro homem lá do outro lado e você também tá olhando para aquele homem. A pessoa acompanhar o seu olhar e dizer, tô te vendo, tô te acompanhando. Eu vi que você olhou para tal pessoa, às vezes você nem estava olhando. É o controle excessivo de você sair, o horário que você chega, para quem mora junto, né? De você não conseguir fazer um encontro de amigas que ele aparece, né? Que inclusive já aconteceu comigo. Onde minhas amigas ficou assim, ó, só tem mulher aqui e ele é o único homem, mas porque ele precisava ter esse controle. Então, assim, os primeiros sinais de, tipo, ele fala que te ama com um mês, com 2 meses ele já quer casar com você, ele já fala de casamento, é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, ele não dá... por exemplo, o narcisista, ele não dá chance de você pensar, de você raciocinar.
Entendeu? Então, ele vai lhe bombardear de amor, ele vai lhe mandar flores demais, ele vai te dar presentes demais, ele vai contar histórias de ex, ele fala muito de ex, como algo que não deu certo e que com você é a única pessoa que pode dar certo. Então, essas coisas fazem com que a mulher fique em estado de alerta. Né? E aí depois vem outras palavras, né? Assim, outras formas de manipulação, né, de comparação com o seu corpo. Existem várias formas, né? Mas assim, o que eu mais chamo a atenção é a mulher tomar cuidado dos primeiros sinais, que são essenciais, né? Então, assim, o primeiro sinal que ele, por exemplo, lhe elogiava porque você estava com a roupa e agora essa roupa não é de mulher decente para usar ou qualquer outra coisa, fuja. Mas fuja mesmo, saia enquanto é tempo, porque a tendência é só piorar. E esse ciúme excessivo, quando é questionado, é proteção, né? Sim, com certeza. Te protegendo, eu sou seu marido, eu jamais vou querer seu mal, eu sou seu parceiro. Sim. E você fica lá tentando justificar. Isso não faz sentido algum, não tem nada a ver com o que você está falando. Exatamente. Até que você se convence de que você que estava errado. Né? Porque na verdade você pensa, ele me ama. Então, ele cuida. Quem ama, cuida, né? Então, ele tá cuidando de mim. Então, é isso. O que a Tati de hoje jamais aceitaria novamente em um relacionamento? Ai, tantas coisas. Migalhas, falta de afeto, deslealdade, falta de respeito, humilhações. Tem coisas que não dá, assim, mais para aceitar. Repetições. Porque, assim, até como uma pastora, né, falou... Até ela viralizou na internet e falando sobre a religião dentro, né, o processo narcisista dentro da religião. E ela também falou que, assim, o problema não é errar, o problema é continuar errando, né? Porque a gente sabe das vulnerabilidades do homem, a gente sabe que pode acontecer. Mas o problema é você perdoar e ele retroalimentar muito rápido. Às vezes, no mesmo dia, ele volta a errar, ou às vezes com um mês, porque ele tem um período que ele vai lhe bombardear de amor, e depois de um mês ele volta a repetir tudo de novo. E esse ciclo é assim, muito doloroso para a mulher. Então, assim, é não aceitar migalhas, é entender o meu papel, é entender a mulher que eu quero ser depois disso tudo, né, depois dele. E entender que sim, eu posso ter relacionamentos saudáveis, eu posso atrair pessoas compatíveis com a minha vibração. E aquela vibração que eu vibrava antes é um lugar onde eu não quero mais voltar. Quando a gente sai de um relacionamento conturbado assim, a gente demora para voltar a confiar em outra pessoa, né? Sim. Porque o trauma parece que fica ali. Na verdade, a gente se autossabota o tempo todo, né? Então, a gente acredita que aquilo ali meio que a gente mereceu. Ou, às vezes, foi algo que a gente precisou passar para poder ter mais resiliência e tudo mais. Mas tem mulheres que criam realmente traumas irreversíveis, né? A ponto de não querer que um homem toque nela, outro homem toque nela por conta disso. Então, assim, é todo um trabalho que é feito, né? Inclusive espiritual, né? No sentido de você trabalhar a sua mente para você poder atrair a física quântica, a neurociência, a lei da atração. Porque existe, sim, pessoas maravilhosas nesse mundo, né? Nem tudo se resume a essa experiência que não foi boa. Em muitos relacionamentos abusivos, a mulher deixa de ser quem ela é. Quando você percebeu que estava perdendo a sua própria identidade? Quando eu parei de sorrir da forma que eu sorria, né? As pessoas, assim, elogiam muito o meu sorriso, né? Que eu sorrio com os olhos. E eu parei de sorrir, né? Eu vivia sobre fortes tensões o tempo todo. Eu saía com ele, eu imaginava que alguém estava ali e que ele estava com alguém ali naquele lugar. Então, eu comecei a perder a minha identidade. Eu me olhava no espelho e não me encontrava. Então, foi a partir daí que eu disse, não, eu preciso reagir. Não é esse lugar que eu quero. O que foi mais difícil, sair da relação ou se reencontrar depois dela? Com certeza se reencontrar, né? Porque quando a gente sai muito fragilizada, né? E assim, esse meu método é justamente para que as mulheres possam sair fortalecidas.
né? Mas como eu não tive ajuda, né? Eu praticamente fiz algo muito intuitivo, então eu precisei sair. Quando eu saí, no primeiro dia, eu senti uma paz muito grande. Mas no dia seguinte, eu comecei a me auto-sabotar. Eu achava que... será que eu não poderia dar mais uma chance? Né? Porque a pessoa ficou atrás de mim, né? O tempo todo. Então, eu ficava pensando, será que eu não poderia dar mais uma chance? Será que eu não fui radical dessa vez? Né? Será que dessa vez, dessa última vez, depois de inúmeras vezes, ele realmente não tomou juízo e vai priorizar o nosso relacionamento? Então, assim, me reencontrar foi, assim, muito difícil. Trazer aquela mulher que existia em mim e devolver para mim mesma, entendeu? E quando isso acontece é maravilhoso. Exatamente. Só que quando bateu muita abstinência. Eu tinha abstinência sobre todos os aspectos, né? Porque aquele ambiente familiar aconchegante, o toque, o carinho, a forma de falar, de chegar de noite e encontrar, tudo isso aí eu senti. Mas eu também me enxerguei que eu estava em um momento de abstinência, né? Que a dependência química, emocional gera e que logo, logo ia passar. Então, eu comecei a fazer atividades de mantra, de falar na frente do espelho, não, você merece mais, você é maravilhosa, você é uma pessoa batalhadora, né? Imagine quando, por exemplo, você estiver no plantão, qual é o tipo de homem que você quer deixar em casa? Né? Aquele que enfeita lá a sua cabeça, que não lhe respeita, né? Ou aquela pessoa que diz, não, vá lá, que eu vou segurar as pontas aqui, porque quando você voltar vai ser maravilhoso. Tati, você falando que eu também já li muito sobre narcisismo, enfim, já passei por alguns relacionamentos. E você, assim, na sua opinião, o narcisista, o parceiro narcisista, ele tem inveja da mulher? Muita. Muita, né? Muita inveja. Parece que porque, se sente diminuído perto dela. Na verdade, assim, porque a grande maioria das mulheres que o narcisista caça são mulheres fortes, entende? Que tem personalidade, que pega as coisas para fazer e faz bem feito, que toma as decisões. Ele pode, claro, né, ter outras mulheres, que são as mulheres para prazer, por puro prazer. Mas as mulheres que é a mulher troféu, ele quer a mulher que é forte. Só que, ao mesmo tempo, chega uma hora que a frustração dele, ele verifica a frustração dele e ele acha que você se sobressai mais que ele. Então, é aí que começa a inveja. Então, ele quer te autodestruir, né? Ele quer te destruir porque ele quer que você fique submissa. Ele não compactua com a ideia de você ser independente. Ele quer que você seja dependente dele, financeira, psicológica, sexual, emocional. Então, ele diz que ele tem o melhor sexo do mundo e que você nunca teve um outro homem que te completasse da forma que ele te completa. Ele diz que nenhum homem te amou como ele te ama, que é como ele te amava ou como ele te ama. Então, isso tudo faz uma tempestade na sua cabeça. Compreendo. Como reconstruir a autoestima quando ela foi destruída ao longo dos anos? Através de microvitórias, né? Através de exemplos de superação. Ocupar a mente com coisas que vão te levar para um outro patamar totalmente construtivo. Então, por exemplo, eu comecei a escrever, né? Tem mulheres que empreendem, né? Por isso que no meu método eu falo muito sobre isso, né? E a gente tem um tratamento especial com as mulheres, porque não é só alforriá-las o dia, acompanhar elas até o dia que elas saem, abandonam aquele lugar que fazia mal para elas. Vai muito além. Então, eu preciso preparar essa mulher para a vida, né? É como, por exemplo, se ela estivesse presa, porque a nossa prisão, ela é uma prisão emocional, psicológica. Mas imagine, por exemplo, um preso que está saindo depois de 10 anos de uma prisão e ele precisa se ressocializar. Então, eu preciso ressocializar essa mulher. Eu não posso entregar ela de qualquer jeito para a sociedade, porque senão ela vai voltar. E, comprovadamente, né, os estudos falam que a mulher volta depois de
5, 6 meses para o abusador, porque às vezes ela não tem rede de apoio, ou porque é desenhado de uma forma muito superficial. Então ela não consegue sair, ou ela vai e ela não consegue se sustentar e ela volta. Então meu papel é fazer com que a mulher desenvolva talentos e habilidades. Para que ela, por exemplo, se ela é muito boa em fazer quentinha, ela vai fazer a quentinha e ela vai colocar uma marca na quentinha e ela vai começar a divulgar nos condomínios e ela vai começar a trabalhar, né? Se ela, por exemplo, ela faz um doce muito bem, ela vai virar a melhor doceira, né? Então, assim, esse suporte, né, para que ela possa empreender e ganhar um dinheiro rápido e pelo menos ela tenha uma renda diária ou pelo menos semanal, para que ela possa continuar evoluindo e não voltar para aquele ambiente que fazia tanto mal, ótimo. Agora, assim, só um adentro aqui que eu vou deixar, é porque, assim, a gente está falando de um cenário em que a mulher, ela está agindo em silêncio para sair. Ela vai, eu, no meu livro, eu falo de 30 dias, mas eu saí em 10. Mas cada uma tem seu tempo, tá? Ela vai sair. Agora, o período que ela vai se curar, eu me curei em 2 meses e é o método que eu ensino, mas cada um também tem o seu processo. O mais importante é ela se preparar para sair. Se ela não se preparar para sair, ela vai sair de qualquer jeito e ela vai voltar. E cortar o acesso, né? E cortar o acesso. É ali que mora o perigo. Se você deixa o acesso aberto... Olha, o contato zero, eu costumo dizer que assim, ó, saiu de casa é contato zero. Mas é 0 de 0 mesmo, né? Então, assim, você vai até com a família, você vai ter que cortar contato, porque os amigos vêm. Ah, mas fulano de tal chorou. Ah, mas fulano de tal é maravilhoso. Ah, fulano de tal diz que te ama. Ah, fulano de tal mostrou foto sua dele. Entende? Então, assim, ele vai usando as pessoas para que essas pessoas cheguem em você e peçam. E ele é sempre a vítima. No meu caso, ele usou até a própria pessoa que ele ficou, né? Que ele ficava. Ele convenceu ela, manipulou ela a vir falar comigo, porque ela disse assim, ele foi no meu trabalho e pediu para eu falar com você, que gosta de mim, mas que não consegue deixar de pensar em você e que queria uma oportunidade. Então, imagine uma mulher, o nível de manipulação que essa mulher está a ponto de chegar para a outra e dizer, ele quer te ver, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente fica louco junto, né? Eu não consigo entender uma pessoa que quer te ver e não vai atrás de você, não move, não tem ação, né? E, enfim, usa outras pessoas para manipular, porque eu vejo que, no fundo, ele queria que você fosse atrás dele. Sim, né? Claro, né? Porque para mostrar para as pessoas que você pediu arrego, né? É que o homem, ele não lida com não, né? Eu entendo. Sim. É tudo que você está falando, Tati. Eles não lidam com não, eles têm dificuldade, na verdade, de ser rejeitados, né? Isso. De ser abandonados. Agora, sim, também é importante, Thaís, é que assim, como eu falei, né? Eu tô falando para um cenário. É claro que se houver violência doméstica, a mulher tem que sair imediatamente. Ela tem que largar e ir buscar ajuda, né? Que aí vai grupos de apoio a mulheres, Lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, ela tem que procurar. Porque ela não pode suportar a agressão física, né? Não foi meu caso e... Não foi o meu também. Mas eu acho que a mulher que é agredida fisicamente, ela tem que sair imediatamente. Você aborda a manipulação religiosa no livro. Por que decidiu falar sobre o tema que ainda é tão pouco discutido? Porque a fé é algo que é uma ferramenta mais cruel que um narcisista usa para manipular, continuar manipulando a mulher. Ele usa a fé, principalmente os que estão dentro da igreja, né? Então, eu te bato hoje, mas é porque para amanhã você ter a salvação, entrar no reino dos céus, né? Ou então a mulher fala assim, mas ele me bate, ele me machuca. Por exemplo, eu vi na internet, né, um caso de um pastor que bateu e foi filmado, né? Ele bateu na pastora, na esposa dele, mas depois a própria pastora foi a público dizer que ela perdoava o marido porque
ele estava sob influência do coisa ruim, né? Então, assim, infelizmente, no mundo religioso ainda é muito mascarado. Muitas mulheres sofrem. E elas sofrem calada por medo da própria igreja julgar ela, né? Então, eu não me aprofundei, mas eu precisei falar um pouco, né? Citar algumas passagens bíblicas e dizer que Deus, ele abomina o abuso, né? Então, a mulher jamais pode ser abusada e está com a permissão divina. Ainda mais do seu parceiro, né? Ainda mais da pessoa que tem que te proteger, imagina. Como diferenciar a fé de manipulação? Porque a fé, ela liberta, né? A fé dignifica. E a manipulação te deprecia, te destrói. Ela te deixa péssima. Ela faz você ir para o fundo do poço. Então, a gente tem que saber separar muito bem o que é fé, o que liberta e o que lhe maltrata e o que te destrói. Hoje, você usa sua história para ajudar outras mulheres. Em algum momento imaginou que a sua maior dor se transformaria em um propósito? Não, eu não imaginaria, né? E assim, algo foi muito rápido que aconteceu comigo, porque eu saí com assim, 1 mês, eu ainda estava naquele processo e eu tive esse start de dizer, não, peraí, eu preciso falar o que aconteceu comigo para as mulheres, porque eu preciso empoderar novas mulheres. Eu preciso dizer a elas que se elas forem da forma tradicional, elas voltam, elas não conseguem. Às vezes elas até conseguem sair, mas demora muito. E às vezes é muito tarde. Então, eu entendi que eu hackeando o sistema narcisista durante o período que eu estou com a pessoa, durante o período que você está num relacionamento, você consegue, em silêncio, montar um plano de fuga. E aí, quando você sai, que está tudo muito bem desenhado e que você está com a sua vida financeira organizada, que você está com a sua vida espiritual, orando, pedindo a Deus, que você está aqui, inclusive no meu livro, eu trabalho essa questão da beleza, da autotransformação, de você se olhar no espelho, de você cortar o cabelo, de você fazer uma maquiagem. Quem está de sobrepeso, que eu estava de sobrepeso, emagrecer, fazer atividade física. Então, você começa... Eu precisava trabalhar essa mulher e eu disse, não, eu preciso avisar para elas que sim, há solução. Porque quando a gente vai para a internet, que a gente vê, por exemplo, uma mentoria sobre relacionamento narcisista, tem mais de 1000 comentários falando, eu tô nisso e eu não consigo sair. Eu já tentei sair várias vezes, mas ele me puxa de volta. Entendeu? Ele utiliza todas as artimanhas para me prender, né? Ele me tirou o trabalho do trabalho e eu agora não consigo me reinserir no mercado de trabalho. Então, eu precisava e eu preciso e eu entendi que é a minha missão. Então, eu passei tudo isso, mas eu superei muito rápido e eu agora vou mostrar para as mulheres que sim, se elas quiserem, tiver força de vontade e seguir o meu plano, em 2, 3 meses no máximo, ela já está tendo a vida dela toda restaurada e seguindo em frente sem olhar para trás. Ele vai ficar para trás e você vai seguir em frente. É muito importante esse processo, Tati, porque eu vejo assim que, claro que não é generalizando, mas a estrutura social que a gente vive, o homem quando separa, ele tem um apoio, ele tem uma rede de amigos, ele tem a galera, ele vai pra balada, ele quer pegar gente, ele faz isso, a mulher já não, ela tem a tendência a se retrair, a chorar, a tentar voltar, enfim, toda aquela situação. E muitas vezes ela é excluída do ambiente que ela estava acostumada a conviver, porque casais convivem com casais, galera solteira com a galera solteira. E já eu percebo assim, quando o homem tá solteiro, o grupo super abraça. A mulher não. Ela é excluída porque as outras mulheres têm medo e ciúmes enfim, de que aconteça alguma coisa com os maridos, com os namorados, o que é muito lamentável, né? Porque se você anda num grupo de casais, é todo mundo amigo. Mas a partir do momento que você separou, já não existe mais uma amizade. Então, é muito difícil para a mulher enfrentar o processo de separação. Demais. Pelo processo da separação, pelo grupo de apoios. Então, assim, ter profissionais como você está trazendo essa ajuda é muito importante. Eu tive muita ajuda de amigos, né? Então, eu tenho mais amigos homens por conta da minha área, né? Da construção civil, eu acabo
estando mais próximo de homens, eu tive muita ajuda, assim. Eu ouvia de colegas meus assim, nossa, eu não sabia que a mulher sofria tanto. Né? Porque provavelmente eles já fizeram as deles também. E aí eu sentia que algumas mulheres tinham um certo receio, sabe? Sim. Então é muito triste. A gente vive, na verdade, quando sai de um relacionamento tóxico, em uma prisão, né? Eu costumo dizer que é uma prisão domiciliar consentida, porque você sabe que você pode sair, mas você diz, eu não vou sair porque eu posso encontrar fulano de tal, eu não vou sair porque eu posso encontrar alguém que conheça ele. E às vezes encontra, né? Encontra, sempre encontra. E quando você vê, você está aprisionada dentro da sua própria casa. Né? E as amizades, não que elas abandonem, mas é porque você já abandonou no processo que você estava, né? Então, você para de falar com aquela amiga, você para de ir na casa de outra amiga. Quando você vê, você tá só você e aquela pessoa, e você tá vivendo isso. No meu caso, por exemplo, que eu não tenho família perto, pior ainda. Porque depois, quando você sai, você fica assim, vou para onde? Vou fazer o quê? Chega o final de semana, vou fazer o quê? E foi aí que eu comecei a mergulhar no mundo de escrever um livro, de traçar as estratégias da minha vida a longo prazo, como é que eu quero estar daqui a 5 anos. E eu começo a escrever uma carta. No meu livro também, a gente escreve uma carta para a gente no futuro, depois inclusive de alforriada, né? Então, assim, isso tudo fez com que eu me encorajasse e refizesse as rotas, fazendo novas amizades, né? No meu caso, eu passei mais aí em hospitais para poder suprir aquele horário e que eu poderia estar ali pensando nele, né? E que eu não queria de jeito nenhum. Inclusive, eu não sei se aconteceu com você, mas existem aqueles comportamentos de não abre o nosso relacionamento para ninguém, não conta sobre o que é aquele receio de você desabafar e ouvir. Thaís, parece que tudo é igual, reservados. Né? Parece que tudo é igual, realmente, né? A grande preocupação era, sempre eu ouvi isso. Tudo bem, aconteceu, mas olha, se você quiser ir embora, você pode até ir embora da minha vida. Mas não fale mal da minha vida para ninguém. Não fale da minha vida, não fale da minha exposição e tudo. Por quê? Porque a pessoa criou uma imagem, né? Daquilo ali. E tá tudo bem, mas assim, existe uma pressão realmente muito grande para que a gente não desabafe com ninguém. Com certeza. Né? Qual foi a maior força que você descobriu em si mesma depois de atravessar por tudo isso? Thaís, eu descobri que eu sou capaz de muitas coisas e que eu sou muito forte e que não é qualquer coisa que me derruba, né? E que eu aprendi que tudo está no poder da mente, que a gente precisa trabalhar o nosso interior, que a gente precisa trabalhar o nosso eu superior, sabe? Eu descobri que eu sou uma mulher muito forte e eu descobri que eu posso encorajar novas mulheres, eu descobri que eu posso ajudar pessoas com essa passagem na minha vida. E eu descobri que eu tenho um potencial muito grande para conquistar novas coisas, né? Então, assim, eu estou indo por novos caminhos. Um deles é a mentoria, porque antes eu era mais retraída. Eu achava que eu não ia conseguir falar em público. Eu achava que eu gaguejava muito, que eu tinha, assim, uns leves tremores. Eu achava que isso ia impactar. Mas quando a gente se apropria de algo que a gente realmente acredita verdadeiramente, tudo sai naturalmente, né? Então, assim, eu redescobri. E é o que eu tento mostrar para as mulheres. E é bem legal, porque no final, nasce uma nova mulher. Sobre todos os aspectos, viu? Esteticamente, a forma com que se veste, a forma com que se porta, a forma com que aceita e não aceita as coisas na vida. Entende? Entendo. Mais ou menos isso. Você nasceu para sobreviver em silêncio ou para viver em liberdade? Se pudesse escrever uma carta para uma mulher que você era antes de tudo isso, o que você diria? Que não duvide de você mesma, né? Assim, não duvide da sua intuição, né? Porque às vezes a intuição da gente, ainda mais a intuição feminina, grita, né? Às vezes a intuição tá falando ali. Tá mostrando tudo e a gente tá cega, a gente não consegue enxergar. Então, por exemplo, eu fico pensando, talvez se eu tivesse ouvido minha intuição desde o início, eu não teria passado por tudo isso, entende? Então, a carta que eu escreveria isso para
para... Você está falando a carta que eu escreveria depois. Pra você mesmo. Para mim mesmo. Passado. Parabéns por você ter coragem de sair desse ciclo de manipulação que tantas outras ainda estão, né? Porque ele ainda continua fazendo vítimas, né? Então, assim, tantas outras não teve a oportunidade que você teve, a coragem que você teve, né? Então, assim, continue, parabéns. Você está, assim, superou muito rápido. Você tem um futuro extraordinário e você tem que continuar fazendo todas as atividades, cuidando de você e empoderando mais mulheres para que a gente possa criar uma rede de acolhimento e cuidado e fortalecimento. E eu acho engraçado que esses homens que fazem isso com as mulheres, esses relacionamentos, eles não desconfiam de como eles são ruins, né? Eles acham que eles são ótimas pessoas. Exatamente. Thaís, a grande dificuldade, por isso que às vezes você não consegue mudar o homem que é narcisista, né? Um relacionamento tóxico, porque ele não se enxerga. Você desenha, você escreve textão. Você já escreveu textão? Não. Tipo de WhatsApp, mandar para ele questionando, nada? Não. Eu mandava textão, não lia nada. Mandava áudio. Era tirar do sério, vixe, tinha que sapatear. Mandava áudio, não movia. Porque aquilo ali, o erro está em você. No meu caso, foi na separação. Né? O que está acontecendo? Eu fui pega de surpresa. Isso. Porque, na verdade, o erro é realmente seu. Porque você sabe que você precisa sair e você não sai. E você aceitou muita coisa. Então ele, tipo assim, os homens, né? Não é ele em específico, uma pessoa. Os homens acham assim, eu sou gostosão. Elas ficam atrás de mim, eu dou o que elas gostam, presentes, sexo, momentos maravilhosos. E elas não têm o que reclamar. Vai reclamar de quê? Entende? Então, quem tem que se retirar somos nós. Tati, a última pergunta que eu vou te fazer. Qual a mentira mais perigosa que uma mulher conta pra si, mesmo quando está presa em um relacionamento que a faz sofrer? Olha, a mentira mais perigosa que eu contei pra mim mesmo foi que ele ia mudar. Essa é clássica. A gente tem disso. Todo mundo falando, ele não vai mudar. Olha, eu ouvi logo no início, né, da relação, eu ouvi de uma mulher. Olha, duvido muito que ele mude, viu? Eu ouvi de vários amigos, Tati. E aí eu disse, não, mas comigo vai ser diferente. Porque ele me contou tudo que ele fez com as outras mulheres. E ele disse que comigo ia ser diferente. E eu vou apostar nesse novo homem. Triste ilusão, as pessoas não mudam. Primeiro que ele não tinha nem que me avisar que ia mudar, né? A atitude, eu estava conhecendo ele pela primeira vez, então a atitude dele é que ia fazer totalmente a diferença. Então, acho que o grande perigo da mulher é ela acreditar, entrar já em uma situação de que ela sabe mais ou menos a dinâmica e ela acha que ela vai mudar a pessoa. Bom, eu vou te dar uma lembrança do podcast. Obrigada. Vou agradecer a sua presença, dizer que foi muito legal, porque assim, já passei por essas situações, mas nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que fale sobre isso. A gente sempre desabafa com uma amiga que passou pela situação, mas não de uma maneira tão profissional e aplicada na prática, né? Eu acho muito interessante o seu trabalho. Fico feliz de saber que tem mulheres, né, que estão desenvolvendo métodos para ajudar outras mulheres. Você, mulher, está passando com por alguma situação parecida, se você se identificou, procure pessoas como a Tati, que age de maneira profissional, que não tem vínculo afetivo, que consegue te ajudar de verdade. E obrigado pela sua participação, Tati. Obrigada, eu agradeço imensamente. Queria deixar até o meu Instagram aqui, que é Tati, TATY.métodovida. Falar que eu fiquei muito contente, né, quando você me fez o convite, porque eu pensei, eu digo, não, agora é a oportunidade que eu tenho de falar desse trabalho, que é um trabalho que eu fiz com muito amor, né? Foi um momento de dor, mas também foi um momento de superação. Eu quero dizer para todas as mulheres que existem sim soluções, né? Que a gente precisa só de estratégia, pegar o sentimento, colocar dentro da gaveta e ser estrategista. É o que eu vendo, né? É o que eu prego para as mulheres, que você tem que ser estrategista porque você tem que ter um plano de fuga para se salvar. É uma estratégia de guerra, né? Porque você precisa se salvar, porque senão você não vai conseguir. E você precisa de uma rede de apoio muito bem estruturada. Então, eu acolho essas mulheres, né?
É claro que, assim, se ela comprar o meu método com a mentoria, eu vou desenhar, eu vou sentar com ela, entender qual é o processo que ela está, eu vou desenhar o plano estratégico dela para que ela possa sair, que é o dia da alforria dela, e depois eu vou acompanhar ela no melhor momento dela de reconstrução, de empreendedorismo, de fortalecimento espiritual. E eu espero que muitas mulheres no Brasil que estejam passando por essa situação, elas possam não só buscar ajuda, mas começar a fazer esses exercícios internos, né? De tentar neutralizar o sistema narcisista, porque é um sistema muito forte e é um sistema altamente manipulador. Sozinho é muito difícil, né? Da mulher conseguir, mas eu quero dizer que sim, é possível, e eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Desejo sucesso. Valeu, Tati. Aguardo vocês no próximo episódio.